Fala galera, estamos aqui para mais uma aulinha, dando prosseguimento aí à nossa matéria. A gente está estudando as funções e agora a gente já deu um passo para estudar o gráfico de uma função. Na última aula, vou deixar o cardzinho aqui em cima para vocês, para a gente determinar se o gráfico de uma relação é ou não uma função, né? Tem aquela dica que funciona sempre para qualquer tipo de gráfico, tá? Então agora a gente dando um passo mais para frente, a gente vai olhar só os gráficos de função e a gente vai determinar, a partir do gráfico, o domínio e o conjunto imagem dessa função. Beleza? Então, para começar, olha só. Coloquei um exemplo para vocês aí de uma função que o gráfico dela são apenas esses 4 pontos vermelhos, tá? Então, olha só, o que está falando aqui? Que o domínio da função é o conjunto das abscissas de x de todos os pontos do gráfico. Isto é, eu vou olhar aqui, ó, cada pontinho desse gráfico, vou olhar para a abscissa dele, ou seja, o valor de x deste ponto, por exemplo. Lembrando aqui, ó, nesse ponto aqui, ele tem a abscissa 2 e a ordenada 4. Então, quando eu quero falar de domínio, eu quero falar só do eixo x, beleza? Então, eu vou olhar para a abscissa desse ponto. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu olhar para esse pontinho só, ele tem a abscissa 2. Então, o x igual a 2 está no domínio dessa função. Se eu olhar para todas as abscissas de todos os pontos aqui, ó, eu vou ter menos 2, menos 1, 1 e 2. Perfeito? Então, esse é o domínio da função. Tá? Já o conjunto imagem, ele vai ser o conjunto das ordenadas, ou seja, o eixo y agora que eu estou olhando, de todos os pontos do gráfico. Então, vou fazer a mesma coisa para todos os pontos do gráfico, né? São esses 4, nesse caso aqui. Né? E eu vou olhar agora para o valor da ordenada dele, ou seja, o valor de y dele. Perceba, olha só, que esses dois pontos aqui de baixo, eles têm a ordenada 1, né? Olha só, o valor de y dos dois é 1. E aqui em cima, os dois pontinhos, eles têm a ordenada 4. Beleza? Então, o valor de y dele é 4. Então, a nossa imagem vai ser apenas o 1 e o 4. Ó. São apenas esses dois valores de y aqui, beleza? Agora, vamos olhar para uma função um pouco diferente. Olha só. Eu tenho essa curva aí, perceba o seguinte, agora está diferente porque não são apenas 2 ou 4 pontos, né? São infinitos pontos aqui. Ó. Qualquer valor que eu colocar aqui, ó, a minha caneta, eu vou ter um valor para y desse ponto. E também um valor para x, beleza? Então, perceba que a gente tem que olhar toda a extensão do valor de x que essa função pode assumir. Beleza? Todos os pontos aqui, eu vou ter um valor para x que está compreendido entre 2 e 6, está vendo? Inclusive o 2, está vendo que tem a bolinha fechada aqui, ó? Inclusive o 2 e inclusive o 6. Então, todos esses pontos aqui de x, esses valores de x, eles fazem parte do domínio. Perceba também que na imagem, todos os valores entre 1 e 5 fazem parte da imagem, ou seja, a minha função ela assume esses valores, né? Todos os pontos aqui, ó, estão compreendidos entre 1 e 5, por isso que eu fiz esse desenho aqui para vocês, olha só. O domínio da nossa função, então, vai ser o intervalo fechado entre 2 e 6, né? E o conjunto imagem vai ser o intervalo fechado entre 1 e 5. Beleza, pessoal? Então, vamos ver mais exemplos aqui, olha só. Eu quero aqui determinar o meu domínio e o meu conjunto imagem da função, beleza? Então, vamos primeiro olhar para o meu domínio, olha só. Perceba que essa função, ela compreende todos os valores entre menos 5 e 5, perceba? Só que olha só que interessante, no menos 5, a bolinha está aberta. Então, no menos 5 não tem nenhum valor de x aqui, ó, né? Nem de y, né? Nesse caso aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó, o meu conjunto domínio da função vai ser o intervalo aberto em menos 5 e fechado no 5. Esse é o meu domínio da função. Então, está aqui aberto no menos 5. Todos os valores aqui ó, que eu estou colorindo, eles estão no domínio, né? E o 5 fechado aqui. Beleza? Bom, e os valores de y? Né? Agora, então, eu estou olhando agora para a minha imagem da função. Vamos ver quem que é? Olha só, perceba que essa função, o menor valor que ela assume em y
né, é um valor entre menos 3 e menos 4, tá vendo? Está no meio exatamente de menos 3 e menos 4. Então, seria aqui, ó, menos 3,5. Tá? Aqui em formato de fração, que fica até mais bonitinho, fica menos 7 sobre 2. Tá? Então, ó, o menor valor que a minha função assume aqui em y é o menos 7 sobre 2. E o maior valor que ela assume, perceba que é o 5, o meu limite, mas o 5 ele não faz parte. Então, eu vou usar o 5 como limite, mas ele não vai fazer parte, beleza? Não tem nenhum valor maior que 5 aqui. Então, a minha imagem, olha só, ela vai de menos 7 sobre 2 fechado, menos 7 sobre 2 fechado, né? E 5 aberto. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o meu conjunto imagem. Vamos ver mais exemplos? Olha esse exemplo aí que interessante. Ó, ele tem uma questão diferente para a gente analisar. Aí, ó. Primeiro, o meu domínio, tá, pessoal? Olha só, perceba que aqui, ó, esse valor aqui corresponde a menos 5, tá? Mas a bolinha está aberta. Então, o meu domínio eu já sei que começa, no menos 5 aberto. Tá? Vamos ver aonde que ele termina. Olha só, pessoal, que tem um buraco aqui no meio, olha só. Tem um buraquinho aqui no meio. Então, entre esse aqui é o valor menos 1, né? No nosso gráfico aqui. Entre menos 1 e aqui o 2, não tem ninguém no domínio. Está vendo que a função não tem nenhum ponto da função aqui? Né? Então, eu vou ter dois intervalos para esse domínio aqui. Ó. Entre menos 5 e menos 1. E perceba que o menos 1 é bolinha fechada. Então, o menos 1 ele entra. E vou ter que fazer, pessoal, uma união entre 2 aberto, porque a bolinha aqui está aberta, olha só, e 5 bolinha fechada. Então, ele está aqui ó, entre o 2 e o 5. Bom, então eu estou pensando aqui em abscissas, ou seja, valores de x, que a função tem ponto nessas abscissas, beleza? Então, olha aqui, ó, de 2 até 5, fechado. Tá? Então, o meu domínio aqui ó, é diferente dos outros exemplos que a gente viu, né? E vamos ver a imagem, né, pessoal? A imagem da minha função. Perceba o seguinte, que o menor valor que a minha função assume, na verdade ela nem assume, mas a gente vai usar como limite, é o menos 5. Bolinha aberta, sem problema, no menos 5. Tá? E o maior valor que ela assume é o 5. Olha aqui, ó. O maior valor que ela assume é o 5. E perceba que qualquer valor que eu pegar aqui, ó, eu tenho o ponto da minha função. Né? Minha função assume todos esses valores aqui em y. Né? De menos 5 aberto até 5 fechado. Beleza, galera? Bora para o próximo exemplo. Olha só, pessoal. Aqui eu vou ter o seguinte, olha só. Primeiro, vamos olhar aqui para o meu domínio, tá? Bom, o menor valor do domínio aqui seria o 1. Bolinha fechada no 1. Né? Você vê que tem um ponto aqui, ó, que ele assume aqui no 1. Né? Aqui no 4, ele não assume aqui embaixo, mas ele assume aqui em cima. Então, o 4 faz parte do meu domínio também. E ele vai até o 6. Beleza? Então, está aqui ó, sem problema nenhum. A minha função ela tem domínio de 1 até 6. Vou anotar aqui. O domínio da minha função é de 1 fechado até 6 fechado também. Na imagem, pessoal, eu vou ter um probleminha. Olha aqui, vem comigo. Ó. O menor valor que a minha função assume para y é 1. Né? Na verdade, ela não assume, mas é o meu limite aqui embaixo. Ó. Tá vendo? 1 aberto. Né? Depois, olha só, ela assume todos os valores até o 6. Então, vou colorir aqui até o 6. Fechado no 6. Perceba, pessoal, que entre o 6 e o 7 não tem nenhum y aqui, tá vendo? Ó? Não tem nenhum y na minha função. Ou seja, a minha curva, né? A minha curva da função aqui não passa entre o 6 e o 7. Né? Então, aqui eu não tenho imagem. Depois, no 7, ela tem a imagem aqui, ó, desse ponto. Né? E ele vai até o 10. Fechado no 10 também. Então, o meu conjunto imagem, olha só, pessoal. Vou anotar aqui para vocês. Ó, vai do 1 aberto até o 6 fechado. E eu vou ter que fazer uma união entre o 7 fechado e o 10 fechado também. Né?
Então tá aí, pessoal. Vários exemplos para vocês. Estou deixando uma lista de exercícios no plural, tá? Nesse momento da nossa aula eu vou estar online lá no escolar também. Então, qualquer dúvida em relação à lista, vocês podem me perguntar lá antes de antes de colocar a resposta de vocês lá, beleza? Tranquilo então, pessoal? Então, olha só, quero desejar a vocês bons estudos e até a próxima aí. Valeu!